Glória a Deus. Pessoal, hoje eu quero iniciar aqui uma série de 7 vídeos falando sobre 7 coisas que atrasam a vida das pessoas. E talvez você esteja fazendo uma dessas 7 coisas, ou talvez até mesmo as 7 coisas. E a primeira coisa que eu quero falar hoje é sobre a falta de fé. Na Bíblia conta a história de um homem, e esse homem estava com o seu filho doente, o seu filho estava endemoniado, se jogava no fogo, se jogava na água. Era uma situação catastrófica que aquele homem estava passando. E ele foi até Jesus, e quando os discípulos oraram para expulsar aquele demônio, não conseguiram expulsar. E os discípulos esperaram Jesus descer do monte, e então Jesus vai expulsar aquele demônio, e o pai do menino vai dizer para Jesus assim: olha, se o senhor puder fazer alguma coisa aí, me ajude, faça alguma coisa. Aí Jesus falou assim: se eu puder, tudo é possível àquele que crê. Aí o homem vai cair em prantos e vai chorar e vai dizer: Jesus, me ajuda na minha falta de fé. Ou seja, o que atrapalhava o milagre daquele menino, o que atrapalhava daquele homem receber o milagre, a vitória, que era a libertação do seu filho, era a sua falta de fé. Por mais que ele fosse até Jesus, ele buscasse ajuda, buscasse uma solução, mas ele não tinha fé para resolver o problema. Então, em um dado momento, devido àquele problema estar apenas se agravando ao invés de ser resolvido, ele vai desacreditar, a fé dele vai lá para baixo. É isso que acontece com muitas pessoas. A pessoa não tem fé que Deus pode mudar a vida dela, que Deus pode mudar a situação familiar que ela está passando. Não tem fé que Deus pode dar uma virada no casamento dela. Então a pessoa faz loucuras, ela mete os pés pelas mãos, faz o que não é para fazer, sabe, está com a dívida para pagar, não tem fé que Deus vai abençoar, ela vai conseguir aquele dinheiro para pagar a dívida, aí vai lá, pega dinheiro na mão de agiota, se atrapalha, se atrasa toda. Então entenda uma coisa, você tem que crer no Deus que você serve. O que adianta se você não crê no Deus que você serve? Você não crê que Deus pode mudar a sua vida? Você não crê que Deus pode mudar a sua situação? Sua fé é minúscula. Missionário, mas a palavra diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou vencer. Não, não é assim que a palavra de Deus diz. Está escrito: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte, passa-te daqui para acolá, ele vai passar. A Bíblia não fala do tamanho, mas fala como um grão de mostarda. São duas coisas totalmente diferentes. Do tamanho significa daquele tamanho do grão de mostarda, que o grão de mostarda, não sei se você já viu, mas é um grão minúsculo que quando você bota aqui na palma da mão, você perde até onde ele está. Mas a Bíblia fala como um grão, ou seja, por que como um grão de mostarda? Porque quando o grão de mostarda ele é plantado e ele cresce de forma fértil, ele se torna uma grande árvore. Então entenda uma coisa, o que Jesus está falando é: a sua fé tem que ser crescente. Diversas vezes Cristo vai criticar os discípulos e o povo pela falta de fé. Jesus vai dizer assim: homens de pequena fé, por que vocês não creem no poder de Deus? Por que vocês não creem na grandeza de Deus, mesmo sabendo o que Deus pode fazer na vida de vocês? Então, a primeira coisa que atrapalha, que emperra, que atrasa a vida das pessoas é a falta de fé. E se você quer vencer, você tem que se libertar dessa falta de fé, você tem que se libertar dessa incredulidade para o seu Deus mudar a sua vida. Então, se eu não acreditar, Deus não vai mudar a minha situação. Mas se eu acreditar, pessoal, Deus muda totalmente a minha situação, independente do que eu esteja passando. Deus muda porque eu creio que Ele vai mudar. Amém? Que Deus abençoe você, fique na paz e tenha fé. Quando você tiver fé, a sua vida vai mudar, a sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus. Deus abençoe você, fique na paz, um forte abraço.